Imagina esta cena. Você está prestes a enviar uma mensagem para alguém que admira, pedir um aumento no trabalho ou publicar um conteúdo que criou com tanto esforço. De repente, o coração acelera, as mãos suam, e uma voz na sua cabeça sussurra: e se eu for rejeitado? Esse medo paralisa milhões de pessoas todos os dias, mas a verdade é que a rejeição não precisa ser um monstro, ela pode ser sua maior professora. Neste vídeo, você vai descobrir técnicas práticas, exemplos reais e estratégias comprovadas para transformar o medo em força, fortalecendo sua autoestima e construindo uma confiança interior inquebrável. E sim, tudo começa com uma decisão: entender que a rejeição não define seu valor. A rejeição dói, e isso não é frescura, é biologia pura. Nosso cérebro está programado para interpretar qualquer forma de exclusão como uma ameaça à sobrevivência. Há milhares de anos, ser rejeitado pela tribo significava ficar vulnerável a predadores, fome ou ataques de grupos rivais. Por isso, desenvolvemos um sistema de alerta hiperativo. A simples possibilidade de um não ativa a amígdala, a região cerebral responsável pelo medo, liberando cortisol, o hormônio do estresse, e nos preparando para lutar, fugir ou congelar. O problema é que, hoje, não vivemos mais em savanas, mas esse mecanismo ancestral continua disparando a cada mensagem ignorada, convite recusado ou crítica recebida. A boa notícia? Podemos reprogramar essa resposta. Tudo começa com uma pergunta simples: o que essa rejeição realmente significa? Vamos a um exemplo concreto. Imagine que você propôs um projeto inovador no trabalho, e seu chefe rejeitou a ideia. A primeira reação é pensar: sou incapaz ou nunca vou ser reconhecido. Mas e se em vez disso, você analisar a situação como um detetive? Talvez o timing estivesse errado, o orçamento fosse limitado, ou a equipe não estivesse preparada para mudanças. A técnica da reinterpretação cognitiva, usada até por psicólogos do esporte, ensina a separar fatos de interpretações. Um fato é: meu chefe não aprovou o projeto. Uma interpretação catastrófica é: ele não confia em mim. Uma reinterpretação produtiva seria: isso mostra que preciso adaptar minha comunicação às prioridades dele. Estudos da Universidade de Kentucky revelaram que pessoas que praticam essa técnica por 21 dias consecutivos reduzem a ansiedade social em até 60%. Outro caso emblemático é o de Thomas Edison. Quando questionado sobre os 1000 fracassos antes de inventar a lâmpada, ele respondeu: não falhei 1000 vezes. A lâmpada foi uma invenção de 1000 etapas. Essa mentalidade transforma a rejeição em dados, não em julgamentos. Mas atenção, não se trata de ignorar a dor. Permitir-se sentir a emoção é crucial, por 10 minutos. Depois, pergunte: o que posso aprender aqui? Um exercício prático é o Diário da Rejeição Inteligente. Descreva a situação, quem, quando, como. Anote suas emoções imediatas: raiva, vergonha, tristeza. Liste 3 possíveis razões não pessoais para o não. Escreva uma ação concreta para seguir em frente, exemplo: pedir feedback, ajustar estratégia. Essa prática não só diminui o impacto emocional, como também revela padrões. Por exemplo, um artista que recebeu 20 nãos de galerias, percebeu ao analisar seu diário, que 80% das recusas vinham de locais que priorizavam arte clássica, seu estilo era contemporâneo. Isso o direcionou a galerias alinhadas com sua proposta, e em um mês, fechou sua primeira exposição. A rejeição é como um espelho embaçado, ela reflete mais sobre o contexto do que a respeito de você. Quando você para de levar cada não como um veredito sobre seu valor, abre espaço para oportunidades que realmente ressoam com quem você é. E aí, está pronto para trocar o medo ancestral por uma estratégia consciente? Construindo autoestima sólida, exemplos práticos e técnicas avançadas. Autoestima não é um destino, mas uma prática diária, como regar uma planta. E assim como uma planta, ela precisa de nutrientes específicos para florescer. Você já reparou como tendemos a focar nos 1% que não damos certo, e ignorar os 99% que conquistamos? Esse viés negativo é um sabotador silencioso. Para combatê-lo, a técnica do registro de vitórias é revolucionária. Funciona assim:
Todas as noites, antes de dormir, anote 3 pequenas conquistas do dia. Pode ser algo como: fiz uma refeição saudável, finalizei um relatório no trabalho ou conversei com um colega tímido. Parece simples, mas um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que, após 30 dias dessa prática, participantes tiveram um aumento de 25% na autopercepção de competência. O segredo está no reconhecimento progressivo. Seu cérebro começa a criar novas conexões neurais, que reforçam a ideia de que você é capaz, mesmo em meio às imperfeições. Vamos além. A ancoragem emocional é uma técnica usada por terapeutas e coaches de alto desempenho. Escolha um momento em que você se sentiu poderoso, talvez após receber um elogio no trabalho ou concluir um projeto desafiador. Feche os olhos, reviva essa memória com detalhes, cores, sons, cheiros, e pressione levemente o polegar contra o indicador. Repita isso por uma semana. O objetivo é criar um atalho mental. Sempre que sentir insegurança, pressionar os dedos trará de volta aquela sensação de confiança. Um cliente meu, João, usou essa técnica antes de apresentações públicas. Em 3 meses, ele passou de tremer ao falar para 10 pessoas, a palestrar para 300, sem medicamentos ou terapias intensivas. E não podemos ignorar o poder do espelho da afirmação, mas com um upgrade. Em vez de frases genéricas, personalize afirmações ligadas a seus valores. Por exemplo, se você valoriza coragem, diga: eu honro minha coragem ao expressar minhas ideias, mesmo que minha voz trema. Se prioriza a autenticidade, repita: minha verdade é meu alicerce, e eu mereço ocupar espaço. A neurocientista, doutora Tara Swart, explica em seu livro The Source, que afirmações específicas ativam o córtex pré-frontal, área do cérebro responsável por metas e identidade. Em outras palavras, quanto mais alinhadas às suas crenças profundas, mais rápido sua mente as aceita como verdade. Um exemplo inspirador é o da empreendedora Luísa Trajano, que começou como balconista no Magazine Luiza, e hoje é uma das líderes mais respeitadas do Brasil. Em entrevistas, ela frequentemente menciona o hábito de celebrar microprogressos. Mesmo nos anos mais difíceis, ela mantinha um caderno onde registrava não só metas alcançadas, mas também lições aprendidas em cada erro. Essa prática ajudou a construir uma autoestima inabalável, mesmo em um mercado dominado por homens. Para quem acha que autoestima é ser sempre positivo, aqui vai um alerta: a autenticidade supera a positividade tóxica. Permitir-se sentir frustração, medo ou dúvida não te faz fraco, te faz humano. A técnica do autoacolhimento é essencial aqui. Quando a crítica interna surgir, experimente trocar "por que eu sou tão burro" por "o que eu preciso aprender aqui". Ou substitua "ninguém vai gostar de mim" por "estou me esforçando", e isso já é digno de respeito. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology revelou que pessoas que praticam autocompaixão têm 50% menos medo de rejeição, pois veem desafios como oportunidades de crescimento, não como provas de valor. Que tal um desafio de 7 dias? Nos dias 1, 2 e 3, registre 3 conquistas diárias, mesmo que sejam "levantei da cama". Nos dias 4 e 5, pratique a ancoragem emocional revivendo uma memória de orgulho. E nos dias 6 e 7, crie uma afirmação personalizada, e repita-a no espelho por 2 minutos. A autoestima é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela fica. E lembre-se, você não precisa ser perfeito para ser digno. Precisa apenas ser consistente em reconhecer que, mesmo nas quedas, está dando passos à frente. Qual dessas técnicas você vai experimentar hoje para construir sua confiança interior? Como praticar autocompaixão? Casos reais mais estratégias científicas. Autocompaixão é a arte de se tratar com a mesma gentileza que você ofereceria a um amigo em crise. Enquanto a autoestima foca em "quão valioso eu sou", a autocompaixão pergunta: "como posso cuidar de mim enquanto cresço?". Essa diferença é crucial. Um estudo da Universidade do Texas mostrou que pessoas autocompassivas têm 34% menos medo de rejeição, pois entendem que falhas são humanas, não defeitos. Mas como colocar isso em prática? Vamos desmistificar com exemplos reais e técnicas que vão além do clichê do "se ame mais".
Comecemos com J.K. Rowling, rejeitada por 12 editoras antes de publicar Harry Potter. Em entrevistas, ela revelou que, após cada não, permitia-se um dia de luto, chorar, comer chocolate, questionar tudo, mas no dia seguinte, acordava com um ritual. Relia uma carta que havia escrito para si mesma anos antes, afirmando: minhas histórias importam, mesmo que só eu veja isso agora. Esse equilíbrio entre acolher a dor e reafirmar propósito é a essência da autocompaixão. A ciência apoia isso. A psicóloga doutora Christine Neff, pioneira em pesquisas sobre o tema, criou um método de 3 pilares. Mindfulness, reconhecer a dor sem exagerá-la. Estou me sentindo rejeitado, e isso é válido. Humanidade compartilhada, lembrar que você não está sozinho, milhões de pessoas sentem isso agora. Autogentileza, agir com cuidado consigo mesmo, o que eu preciso para me reconfortar. Um exercício prático é o Diário da Autocompaixão em 5 minutos. Passo 1. Descreva a situação que gerou a rejeição. Meu chefe criticou minha apresentação. Passo 2. Identifique as emoções: frustração, vergonha, medo de falhar de novo. Passo 3. Escreva uma mensagem para si mesmo como faria para um amigo: você se preparou muito, e feedback são ajustes, não ataques. Passo 4. Crie uma ação de autocuidado: vou tomar um banho relaxante, e revisar o projeto amanhã com calma. Casos reais comprovam a eficácia. Takeo, um estudante japonês que sofria bullying por querer ser chefe de cozinha, usou essa técnica por 30 dias. Ele relatou: escrever "você é corajoso por seguir sua paixão" todos os dias, me fez perceber que a opinião dos outros não define meu talento. Hoje, ele tem um restaurante premiado em Tóquio. Outra estratégia poderosa é o protocolo da autocompaixão física, baseado na neurociência. Quando sentir a rejeição bater, coloque a mão no peito e respire profundamente 3 vezes. Esse gesto ativa a liberação de ocitocina, o hormônio do conforto. Em seguida, recite uma frase como: este momento é difícil, mas eu me dou permissão para aprender com ele. Um experimento da Universidade de Stanford mostrou que combinar gestos físicos com afirmações reduz a atividade da amígdala, centro do medo, em 20%. E atenção ao inimigo silencioso: a comparação. Nas redes sociais, vemos apenas os sucessos dos outros, nunca suas rejeições. O empreendedor Elon Musk, por exemplo, foi ridicularizado publicamente ao lançar a SpaceX e o Tesla. Em vez de internalizar as críticas, ele usou o humor como escudo. Certa vez, tuitou: rir dos erros alheios é fácil. Difícil é ter coragem de errar. Para finalizar, crie um kit de emergência emocional. Uma playlist com músicas que lembrem sua garra. Fotos de momentos em que superou desafios. Cartas escritas por você em dias bons para ler nos dias difíceis. A autocompaixão não apaga a dor da rejeição, mas muda seu papel, de inimiga a mentora. Como diz Brené Brown, pesquisadora da vulnerabilidade, você não pode calar a crítica alheia, mas pode decidir quem paga o aluguel na sua cabeça. E aí, está pronto para ser seu próprio aliado nessa jornada? Exposição gradual ao medo, técnica passo a passo mais ciência por trás da coragem. A exposição gradual ao medo é como aprender a nadar. Você não pula no mar revolto de início, mas entra na piscina rasa, depois na funda, até ganhar confiança para enfrentar as ondas. Essa técnica, validada por décadas de pesquisa em psicologia comportamental, baseia-se na dessensibilização sistemática. Funciona porque, ao enfrentar situações que provocam medo de forma controlada, o cérebro aprende que a ameaça não é mortal, e aos poucos, para de disparar alarmes falsos. Um estudo da Universidade de Boston mostrou que 85% das pessoas que praticam exposição gradual por 8 semanas reduzem significativamente a ansiedade social, incluindo o medo de rejeição. Vamos decifrar como aplicar isso na prática, com um exemplo concreto. Imagine que você tem pavor de ser ignorado em conversas. Sua escada da rejeição poderia ter degraus como: degrau 1, baixo risco. Cumprimentar um desconhecido na fila do mercado: bom dia. Degrau 2. Pedir uma recomendação rápida a um colega: qual café você prefere aqui perto? Degrau 3.
Compartilhar uma opinião em um grupo pequeno. Acho que esse filme teve um final surpreendente. Degrau 4. Enviar uma mensagem para alguém que admira, sem expectativa de resposta. Adorei seu último projeto. Degrau 5. Alto risco. Convidar alguém para um evento ou pedir feedback direto sobre seu trabalho. A regra de ouro é: não pular degraus. A neurocientista doutora Wendy Suzuki explica que, ao avançar gradualmente, você permite que o córtex pré-frontal, racional, domine a amígdala, emocional, criando novas memórias de segurança. Um caso inspirador é o de Ana, uma designer que treinou assim por 3 meses. Começou comentando em posts de redes sociais, sem medo de não receber likes, e aos poucos, passou a publicar seus próprios designs. Hoje, ela tem 50.000 seguidores e diz: cada não me ensinou que não morro por isso. Agora, vejo a rejeição como um jogo de estratégia. Mas e se você travar no meio do caminho? A técnica do plano B empoderador resolve. Antes de cada degrau, planeje. Se der certo, celebre. Exemplo, mandei a mensagem. Se der errado, transforme em aprendizado. Exemplo, descobri que preciso melhorar minha abordagem. Isso elimina a ideia de fracasso, pois toda resposta é útil. Um vendedor que usou essa estratégia relatou: depois de 20 nãos treinando, percebi que 30% dos clientes davam feedbacks valiosos. Hoje, vejo cada não como um mapa para o sim. Para turbinar o processo, adicione recompensas progressivas. A cada degrau completado, assista a um episódio de sua série favorita. Após 5 degraus, compre algo simbólico, exemplo, um livro sobre resiliência. A ciência comprova. Um experimento da Universidade de Stanford mostrou que recompensas imediatas aumentam em 40% a adesão a desafios de exposição. E se o medo parecer insuportável? Use a técnica dos 5 segundos, da autora Mel Robbins. Quando sentir vontade de fugir, conte 5, 4, 3, 2, 1 e haja antes que o cérebro sabote. Funciona porque interrompe o ciclo de hesitação. Por fim, lembre-se: a coragem é um músculo. Você não precisa eliminar o medo, só precisa agir apesar dele. Como disse Nelson Mandela, a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. Que degrau da sua escada você vai subir hoje para transformar o medo de rejeição em liberdade? A ciência da conexão humana, como a autoestima transforma relacionamentos. A rejeição machuca, mas o que poucos percebem é que ela também é um termômetro da qualidade das suas conexões. Pessoas com autoestima sólida não atraem menos nãos, elas simplesmente não deixam que esses nãos definam seu senso de pertencimento. A psicóloga social Amy Cuddy, famosa por suas pesquisas em Harvard, descobriu que indivíduos que projetam confiança autêntica, mesmo quando duvidam internamente, são percebidos como 50% mais confiáveis e carismáticos. Isso acontece porque a segurança interior gera uma linguagem corporal aberta, contato visual firme, postura ereta e sorrisos espontâneos, sinais que inconscientemente atraem aliados. Um exemplo transformador é o de Rafael, um professor que sofria bullying na escola por ser nerd. Ele decidiu usar a técnica do reenquadramento de identidade. Em vez de esconder suas paixões por quadrinhos e física quântica, começou a compartilhá-las em vídeos curtos no TikTok. Em 6 meses, ele construiu uma comunidade de 200.000 seguidores que adoravam sua autenticidade. O segredo? Abraçar nichos que ressoam com seus valores, em vez de buscar aprovação universal. Como ele mesmo diz: quando parei de tentar agradar a todos, encontrei minha tribo. A ciência vai além. Um estudo da Universidade de Illinois mostrou que relacionamentos baseados em autenticidade liberam mais ocitocina, o hormônio do vínculo, e menos cortisol, criando conexões que funcionam como redes de segurança emocional. Por outro lado, laços construídos sobre a necessidade de aprovação são como castelos de areia, desmoronam ao primeiro sinal de crítica. Como aplicar isso? A técnica escudo de valores é poderosa. Liste 3 valores que são inegociáveis para você, exemplo, honestidade, criatividade, respeito. Antes de interagir com alguém novo, mentalize: se essa pessoa não valorizar o que eu sou, não é uma perda, é um filtro.
Observe como sua postura muda, você para de se moldar aos outros e atrai quem vibra na mesma frequência. Um caso emblemático é o de Viola Davis. Antes de se tornar uma das únicas 18 pessoas no mundo a vencer um Emmy, um Grammy, um Oscar e um Tony, EGOT, ela foi rejeitada por anos por não se encaixar nos padrões de Hollywood. Em vez de mudar sua essência, ela usou a rejeição como combustível para criar papéis que desafiavam estereótipos. Em seu discurso no Oscar, declarou: "A única coisa que separa as mulheres de cor de qualquer outra pessoa é a oportunidade. Não aceitem histórias que não foram feitas para vocês." E aqui vai um dado que muda o jogo. Uma pesquisa da Forbes com 1.000 líderes revelou que 72% deles atribuem seu sucesso à habilidade de pertencer a si mesmos antes de pertencer a grupos. Ou seja, quando você para de buscar validação externa, paradoxalmente, torna-se magnético. Mas e os relacionamentos íntimos? A terapeuta de casais doutora Alexandra Solomon ensina o teste da vulnerabilidade segura. Compartilhe algo pessoal, mas não traumático, em um primeiro encontro ou conversa. Exemplo: tenho medo de não ser interessante o suficiente. Observe a reação da pessoa. Ela minimiza seu sentimento, muda de assunto, ou responde com empatia? Isso revela se ela tem capacidade para criar conexões profundas, ou se só busca superficialidade. A rejeição, nesse contexto, é uma proteção natural. Como diz o ditado, melhor um não honesto hoje, do que um sim forçado que vira um pesadelo amanhã. Para finalizar, um exercício prático, a semana da autenticidade. Dia 1, use uma roupa que ama, mas tem medo de julgamentos. Dia 2, compartilhe uma história pessoal, que você normalmente esconderia, com alguém de confiança. Exemplo: sempre fui tímido, mas estou aprendendo a me expressar. Dia 3, expresse uma opinião polêmica, porém respeitosa, em uma conversa. Dia 4, defina um limite pequeno. Exemplo: diga: hoje não posso ajudar com isso, a um pedido que viola seu tempo. Dia 5, elogie alguém sinceramente, sem esperar nada em troca. Dia 6, pratique um hobby que você adora, mas abandonou por medo de não ser produtivo. Exemplo: pintar, dançar sozinho, tocar um instrumento. Dia 7, recuse uma proposta que fere seus valores, mesmo que isso desaponte outros. Ao final, anote como se sentiu. Muitos relatam uma surpresa: quanto mais genuínos são, menos solidão sentem. Porque, no fim das contas, como escreveu o poeta Rumi, você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro em uma gota. E aí, está pronto para navegar suas relações com essa verdade? A jornada para superar o medo da rejeição é como escalar uma montanha. Há momentos de fôlego curto, pedras no caminho e a tentação de desistir. Mas cada passo firme revela uma vista mais ampla, a de que você é capaz de muito mais do que imaginava. E aqui está um segredo que ninguém conta: a rejeição nunca desaparece, mesmo para os mais bem-sucedidos. Oprah Winfrey foi demitida de seu primeiro emprego na TV. Stephen King jogou seu livro Quer no lixo após 30 rejeições, sua esposa resgatou as páginas. A diferença entre quem desiste e quem triunfa não é a ausência de medo, mas a disciplina de seguir em frente mesmo quando o medo sussurra para parar. Então, qual é o seu próximo passo? Vamos transformar inspiração em ação com um desafio de 24 horas. Passo 1, manhã. Escreva uma carta de libertação para uma rejeição do passado. Exemplo: querida rejeição do emprego X, você me ensinou que preciso melhorar minhas habilidades em Y. Hoje, agradeço pela lição e sigo em frente. Queime ou rasgue a carta simbolicamente. Passo 2, tarde. Enfrente um micromedo. Pode ser enviar um e-mail que você adia, postar uma foto sem filtros, ou dizer não a algo que não alinha com seus valores. Passo 3, noite. Assista a um documentário ou TED Talk sobre resiliência. Exemplo: O Poder da Vulnerabilidade, de Brené Brown. Anote uma frase que ressoou e coloque-a como lembrete no celular. E se você ainda duvida do próprio potencial, lembre-se, sua história não acabou. Um estudo da Universidade da Pensilvânia
acompanhou 1000 pessoas que sofreram grandes rejeições, demissões, divórcios, fracassos públicos. Após 5 anos, 68% delas relataram que aquela experiência foi o catalisador para mudanças positivas que nunca teriam buscado no conforto. Agora, é sua vez de virar o jogo. Deixe nos comentários uma palavra que representa a nova versão de você que está surgindo, exemplo, corajoso, autêntico, livre. Essa simples ação cria um compromisso público, ativando o efeito de consistência. Nosso cérebro tende a agir de acordo com o que declaramos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar do próprio valor. Às vezes, um simples gesto pode salvar um coração em silêncio. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana, trazemos ferramentas práticas para você dominar medos, construir autenticidade e criar uma vida que não precisa de aprovação alheia para brilhar. Para finalizar, uma história que me inspira: o bambu chinês. Nos primeiros 4 anos, ele parece não crescer. Mas sob a terra, suas raízes se fortalecem. No 5º ano, explode em altura, atingindo 25 metros em semanas. Assim é a jornada da autoconfiança. Cada não é um nutriente para as raízes. Quando você menos esperar, vai se surpreender com a altura que alcançou. E aí, está pronto para começar a crescer a partir de hoje? O mundo precisa da sua voz sem medo. Gratidão por você estar aqui. E até o próximo vídeo, e lembre-se, cada não é um degrau. Cada sim é uma conquista. Mas o maior prêmio é você mesmo.